Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 5 de março de 2024, eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é de uma turma multisseriada, 8º/9 ano, 8º/9, onde nós estamos dando início à aula do 8º ano. Os alunos do 8º ano que estão presentes hoje são eles: a Renata, o Luiz, o Elias, a Ana, o Iago, o Everton, a Gabi, a Valentina, a Nicole Ferraz, a Nicole e a Daiane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Renck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir a aula e colocar as suas atividades em dia, para que possa compensar a ausência e não ter problema de falta no final do bimestre. A aula número 6, a quinta aula a gente está pulando, porque é do Matific, e o Matific ainda não funciona para as turmas multisseriadas. Então, para quem está assistindo pelo YouTube, vai achar, cadê a aula 5, né, João? Não, pulamos, depois a gente volta quando funcionar. Qual é o tema da aula do 8º ano? Reconhecendo proporcionalidades, parte 1. A aula é do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, conteúdo: proporcionalidade direta ou inversa. Só para lembrar, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, ela é direta ou inversa? Direta. E quando uma diminui e a outra também diminui, é direta também. Quando que ela é inversa? Quando uma aumenta e a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. É isso mesmo. Invertido, só lembrar nas setinhas invertidas. Quando uma está para cima e outra para baixo, é proporcionalidade inversa. Quase que não saiu para lá, proporcionalidade. Objetivos: reconhecer sequências numéricas diretamente e inversamente proporcional. Calcular a razão de proporcionalidade. Então, toda proporcionalidade tem uma razão. A inversa tem uma razão e é um jeito que calcula. E a direta também tem uma razão e é calculada de um outro jeito. Tá bom? A gente vai ver. Se no finalzinho perceber que ainda não deu para entender muito bem com os exemplos que eles deram, eu conto um outro exemplo que dá para fazer. A habilidade é a EF07MA17. Então é uma revisão tanto para o 8º quanto para o 9º ano, né, João? Outro João. Não é verdade? Os 3 João, concorda comigo? Resolver e elaborar situações problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentenças algébricas para expressar a relação entre elas. Bom, acho que eu já vou dar já o exemplo. Vamos supor, fui na padaria, comprei 2 pães, paguei R$1, certo? Se eu for na mesma padaria e comprar 4 pães, e não é por peso, é por unidade, vou pagar quantos reais? R$2, certo? Então essa proporcionalidade aumentou, a outra também aumentou. Como que eu vou descobrir a razão da proporcionalidade direta? Você vai pegar uma grandeza. Qual é a primeira grandeza? R$1. E vou dividir pela quantidade de pães. Quantos que dá? R$1 dividido por 2? 50 centavos, 0,5. Se eu fizer isso aqui, tem que dar a mesma coisa. R$2 dividido por 4, 50 centavos, ou seja, 0,5. Se elas forem iguais, quer dizer que existe uma proporcionalidade, né? Se eu falasse assim, na hora que eu comprei 5 pães, eu paguei R$3. Quando eu dividir R$3 por 5, vai dar 50 centavos? Não, então não existe proporcionalidade aqui, certo? Na inversa é diferente. Na direta, como que se faz? Pega uma grandeza e divide pela outra. E na inversa, preste bem atenção. Fui de Guapiara até Itapeva andando numa velocidade média de 60 km por hora. Levei 1 hora. Se eu dobrar a velocidade da minha moto lá para 120 km por hora, professor, mas é louco, não faz curva? Não, aqui é uma velocidade média. A curva eu fiz a 60 por hora.
mas teve reta que eu cheguei a 140, 150, né? Então é uma média, você nunca anda sempre naquela velocidade, é uma média. Em quantas horas eu vou fazer esse percurso? 2 horas? Não, meia hora, né? Vai ser metade de 1 hora, certo? Uma grandeza aumentou, a outra diminuiu, do menor para o maior. Então aqui é inversa. Como que eu acho a razão? A razão da inversa, ao invés de você dividir uma grandeza pela outra, qual o contrário da divisão? Multiplica. 60 vezes 1, 60. Nesse caso, 120 vezes 0,5. Não, é 170. 5 vezes 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Foi 1. 5 vezes 1, 5. Com mais um que subiu? 6. Uma vírgula, devolve ela. Quantos que deu? Deu a mesma razão? Sim ou não? Deu a mesma razão? Sim. Ela é a razão. Porque tem que dar igual. Tá. O que quer dizer aqueles 50 centavos da proporcionalidade direta? A razão queria dizer o quê? 50 centavos. Comprei 2 pães, paguei R$1. Comprei 4 pães, paguei R$2. O que quer dizer os 50 centavos? É o valor unitário. Valor unitário, certo? E aqui, o que quer dizer esses 60 quilômetros? Contei a resposta. O que quer dizer esses 60 aqui? A distância de Guapiara até Itapetininga. Itapeva, tá certo. Então, a razão nesse caso é a mesma, ela é uma constante, ela não muda. Não é que nem na padaria, o ideal não era acontecer isso, vamos supor. A Gabi vai lá com a camisa do São Paulo. Vou vender para ela por 30 centavos o pão, certo? Aí chega o João Venâncio lá com a camisa do Corinthians, R$3 o pão. Você acha que é por causa da cara do cliente ou por causa do time do cliente vai mudar o preço? É injusto, né? O ideal é ter o mesmo preço para todos. Agora eu quero ver quem vai acertar. Tá? Uma criança de 12 anos tem uma altura de 1,50 m. Quando ela atingir 24 anos, ela vai ter quantos metros de altura? Não é proporcional, perfeito. Não é proporcional. Vai depender, né? Se fosse proporcional, eu ia falar que a pessoa tem 3 metros de altura. Dobrou a idade, dobrou a altura. Não existe. Então, tem coisas que você vai falar, mas ele ficou mais velho, ficou mais alto. Então, cresceu as duas grandezas. Mas não existe proporcionalidade. Senão, eu estava crescendo até hoje. Eu parei no 1,76 m. Não fui mais para frente nem para... daqui a pouco começa a encolher, né? Que a gente vai encolhendo. A coluna da gente vai... Você pode ver que os vozinhos da gente, quando vai ficando velho, eles vão dando uma encolhidinha assim, né? A cartilagem entre os ossos da coluna, do joelho, vai diminuindo, então eles diminuem alguns centímetros. Então, se você acha que está ruim para você, imagine nossos avós que já estão encolhendo, não estão crescendo mais. Certo? Vocês ainda estão na fase de crescimento. Eu estou crescendo também. Os lados. Né? Os lados eu tenho crescido, infelizmente. Eu não queria crescer mais para os lados. Continuando então, agora para começar, Maria Helena vai visitar sua família no município de Emilianópolis. Nossa Senhora, e pelo que eu entendi que não é um município inventado, viu? Na região oeste do estado de São Paulo. A cidade fica a uma distância de 600 quilômetros da capital. Onde que é a capital no estado de São Paulo? São Paulo. Cidade de São Paulo. Então ela fica a 600 quilômetros da capital. Onde mora? Helena vai sair de São Paulo e vai estar até Emilianópolis e vai andar uma distância de 600 quilômetros. A estrada que leva ao seu destino permite que ela dirija a uma velocidade de 120 km por hora. Mas, por uma questão de segurança, pretende fazer o percurso a uma velocidade média de 100 km. Lá permite andar até 120 km por hora, na média. E ela vai fazer, eles acharam que é muito loucura correr. O que eles vão fazer? Vão andar a 100 km por hora.
Se Maria realizar todo o percurso de uma velocidade... desculpe, vou ler de novo. Se a Maria realizar todo o percurso a uma velocidade constante de 120 km por hora, em quanto tempo ela chegará em seu destino? Aí o ideal é fazer uma tabelinha. Faz uma tabelinha, quilômetros que ela andou, tempo que ela levou. Tá. Primeira hora, quantos quilômetros ela andou? Não, é 120 km. 120 quilômetros. Ela já chegou? Vai precisar de mais uma hora? Vai. Mais uma hora. Quantos que ela vai andar com mais uma hora? 240. Mais 120 vai dar o total de 240. 240. Já chegou? Vai precisar de mais uma hora. Mais 120 quilômetros. 240 com mais 120? Vai dar 500. 360. Já chegou? Não, vai precisar de mais uma hora. Mais 120 quilômetros. Mais uma hora com 120 quilômetros dá quantos? 480. 480. Chegou? Não. Vai precisar de mais uma hora de viagem. Mais 120 quilômetros. 480 com mais 120? 600. Então ela andou 600 quilômetros. Quantas horas ela precisou? 1, 2, 3. João Machado, 4, 5. Quantas horas ao todo? 5 horas. E se Maria viajar a uma velocidade constante de 100 km por hora? Daí é 6. Daí é 6, certeza? Não é 6 coisas? Todo mundo concorda que é 6 ou acha que o João está errado? É? 1 hora ela anda 100 km. 2 horas ela anda 200 km. 3 horas ela anda 300 km. Já que é 100 km por hora, 4 horas 400 km, 5 horas 500 km, 6 horas 600 km. Muito bem, João. Então se ela andar prudentemente, né, a uma velocidade de 100 km por hora, ela leva 6 horas para ir lá. Se ela andar no limite, que é 120 km por hora, ela vai levar 5 horas, certo? Reparem, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Isso. O que não muda aí? O que é constante nessa história? O que não muda? A distância. Independente se ela for andar 100 km por hora, se ela for andar 120 km por hora, ou se ela for a pé em 5 km por hora, a distância vai continuar sendo 600, é a constante. Tá bom? Olha lá. Sabendo que a velocidade média é dada pela razão. Razão é a divisão da distância percorrida por um automóvel e o tempo gasto para percorrê-la. Então, quando ele fala assim, velocidade média é o tanto que você andou dividido pelo tempo que você levou para andar. Certo? Olha lá, sabendo que a velocidade média é dada pela razão, ou seja, o resultado de uma divisão entre a distância percorrida por um automóvel dividida pelo tempo que você gastou para percorrê-la. Construa 2 tabelas que representam as distâncias percorridas por Maria a cada hora ao viajar 120 km por hora e a 100 km por hora até chegar à sua cidade, chegar à cidade de sua família. Vamos sugerir um modelo, mas pode ser outro. Converse entre si as diferentes possibilidades de preenchimento da tabela até a distância percorrida atinja os 600 km e o respectivo tempo de horas. Ao concluírem as 2 tabelas, observem o que acontece com o tempo de chegada quando comparadas as velocidades. O tempo aumenta, o tempo diminui, certo? Nós já fizemos isso praticamente na explicação, né? Esqueci que tinha essa tabela para a gente preencher, a gente fez na explicação. Então vamos lá. Para percorrer 120 km por hora, nas primeiros 120 km, ela vai ter andado do 0 até 120, ela andou um total de 120. Quantas horas ela levou? 1 hora. Aí ela saiu do 120, andou mais 120, foi para onde? No 240. Ela levou mais quantas horas?
Mais uma hora com mais uma que já tinha. O tempo gasto para 200 km, 240 km foram de 2 horas. Aí ela saiu do 240, imagina que aquelas plaquinhas, sabe? Quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3. Ela saiu do quilômetro 240 e andou mais 120. 360. Quando ela percorreu 360, quantas horas ela já tinha gasto? 3. Quando ela saiu do 360, passou pelo 360, andou mais 120 km, chegou no 480, ela teria levado 4 horas. Aí ela passou pela plaquinha do 480 e continuou, andou mais 120 e foi parar no 600. E aí ela foi até a quinta hora. Então quantas horas ela levou? 5. A outra saiu do quilômetro 0. Aqui eu fiz errado. Saiu do quilômetro 0, foi até o 120, né? Saiu do quilômetro 0, foi até o 100, andou 100 km, 100 km por hora, ela levou 1 hora, certo? Saiu do 100, passou pela placa 100, continuou andando mais 100 km. Depois que ela percorreu 200 km, já fazia quanto tempo que ela estava na pista? 2 horas. Depois de 200, ela andou mais 100 km, chegou a 300, 3 horas. De 300 km, ela andou mais 100 km, ela chegou até o 400 km. Andou mais 1 hora, ou seja, 4 horas. De 400 km foi até os 500 km, andou mais 100, mais 1 hora, 5 horas. De 500 km ela andou mais 100 km, chegou lá na cidade, 6 horas. Então veja bem, a 120 km ela levou um tempo de quantos? 5 horas. A 100 km ela levou um tempo de 6 horas. Ó, do menor para o maior, de 100 km para 120, do menor para o maior. Ou seja, quando ela aumentou a velocidade, aconteceu com o tempo? Diminuiu o tempo. Quando ela diminui a velocidade, ela aumenta o tempo. Então é inversamente proporcional. E a razão é a multiplicação entre eles aqui no caso. 120 vezes 5, 600. Essa é a constante. 100 vezes 6, 600. Que representa a distância que existe entre as duas cidades. Certo? Vimos que a igualdade entre as razões de duas grandezas nos leva ao conceito de proporção ou de grandezas proporcionais. E aí a gente tinha visto isso na aula anterior, que você fazia assim, né? Cruza e... Aí fazia A vezes D é igual a B vezes C. Será que vai funcionar? 120 km, 5 horas. 100 km, 6 horas. Cruza e multiplica. 100 vezes 5, 500. 120 vezes 6, 6 vezes 0, 0. 12 foi 1. 720. São iguais? Não. Por que não deu certo? Porque nós erramos na conta? Não, porque ela não é direta. Isso, ela não é diretamente proporcional. Ela é inversamente. Quando é diretamente, se faz o cruza e multiplica. E agora, quando ela é inversa, como que eu resolvo isso, será? Olha lá. Quando uma grandeza varia em função da outra, podem ocorrer alguns tipos de interdependência, como no caso do tempo, que aumenta ou diminui a depender da velocidade. Nesse caso, o cruza e multiplica aqui só funciona para a direta. A inversa, você tem que fazer isso aqui, ó. Você, antes de cruzar e multiplicar, você tem que organizar. Vou fazer aqui do lado, ó. 120, 5 horas. 100, 6 horas. Menor para o maior, menor para o maior. As setas estão invertidas. Antes de você fazer cruza e multiplica, se mantém a primeira e inverte a segunda. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Fica 6 sobre 5. Agora sim, quer ver? Ó? 5 vezes 120, 600. 100 vezes 6, 600. Tá? Aí houve a proporcionalidade. Professor, Oi? agora tá fácil, porque aparece ali embaixo.
Uma coisa da grandeza ali? O que é a grandeza, né? O que quer dizer a grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Tá. Tem outros, eu já vi outros professores explicar dessa maneira aqui, vou explicar também. Eu aprendi desse jeito, gosto desse jeito. Quando você percebe que ela é inversa, você faz isso aqui, ó, para descobrir a constante. Faz esse vezes esse e esse vezes esse. Não cruza. Faz um da frente vezes o do outro, ó. 120 vezes 5, 600. 100 vezes 6, 600. Tá? Por que eu estou ensinando isso? Porque eu posso chegar e falar bem assim. Uma pessoa anda 120 km por hora, gastou 5 horas. E se ele andar 80 km por hora, vai gastar X horas. Aí se faz a regrinha. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. E descobre o valor do X. Tá? Não é o caso aqui agora. Vamos lá, dando continuidade. Olha lá. Primeiro, se dobrar uma grandeza, a outra também vai dobrar. Ou, se reduzir uma grandeza à terça parte, a outra também vai ficar 3 vezes menor. Quando acontece isso, chamamos esse tipo de comportamento de grandezas diretamente proporcionais. Agora, veja bem. Segunda, se ao dobrar uma grandeza, a outra grandeza reduz pela metade. Eu dobrei uma, a outra dividiu pelo meio, dividiu por 2. Ou, se reduzir uma a terceira parte, se eu dividir uma por 3, a outra grandeza vai triplicar, ou seja, vai multiplicar por 3. E isso é inverso. Eu dobrei de um lado, dividi do outro. Tripliquei de um lado, dividi por 3 do outro. Quando uma acontece de multiplicar, a outra de dividir, quer dizer que ela é inversa. Chamamos esse tipo de comportamento de grandezas inversamente proporcionais. Lembra que eu falei no exemplo lá de Guapiara e Itapeva? Se eu andar de uma moto lá a 60 km por hora, eu levo 1 hora. Se eu dobrar a velocidade de 60 para 120, o outro lado não vai dobrar. Vai dividir por quantos? Dobrou, multiplicou por 2. Então vai dividir por 2. Se de um lado eu multiplicar por 5, o que eu vou fazer do outro na inversa? Dividir por 5. Isso mesmo. Muito bem. Turminha do 8º. Marque aí. Páginas 118 e 119. Exercício 1. Certo? Lá do material Aprender Sempre. Enquanto isso vocês fazem, eu vou começar a aula do 9º ano. Vou apertar pausa aqui na gravação. 2, 1. Então vamos lá. A sucessão dos números 3, 6, 9 e 12 é diretamente proporcional a 9, 18, 27 e 36? Sim ou não? Sim. Na apostila de vocês não tem o 36 e nem o 12, né? Tem? Já arrumaram então. Do ano passado parece que não tinha. Então como que eu posso ter certeza disso? Presta atenção aqui, ó. Eu faço uma tabelinha. Vamos chamar essa aqui de primeira e essa aqui de segunda. Na primeira e na segunda, o 3 está para quem? Para 9. O 6 está para quem? 18. O 9 está para quem? 27. O 12 está para quem? 36. Tem várias maneiras de você descobrir. Primeira coisa, essas grandezas foram aumentando. E a outra foi aumentando ou diminuindo? Aumentando. Então aparentemente ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente. E para eu descobrir diretamente, eu faço uma grandeza dividido pela outra. Eu posso fazer 3 dividido por 9. 3 dividido por 9 vai dar 0,333 ao infinito. Aí eu faço 6 dividido por 18. Vai dar 0,333 ao infinito. 27 dividido por 9
27 dividido por 9 vai dar 0,333 ao infinito. 12, falei errado aqui. Aqui já hoje era 9 dividido por 27. Aqui, 12 dividido por 36 vai dar 0,333 ao infinito. Como que eu sabia que ia dar 0,333 ao infinito? Porque eu olhei a resposta? Não. Aqui, ó. 3 nonos é a mesma coisa que 1/3. A fração irredutível de 3 nonos é 1/3. Então, 1 dividido por 3 dá quantos? 0,3333. E o 3 nonos é uma fração proporcional. 3 dividido por 9 dá quantos? Olha lá, viu? 6 dividido por 18 dá quantos? Mesma coisa. 9 dividido por 27 dá quantos? Mesma coisa. 12 dividido por 36 dá quantos? Mesma coisa. E se eu fizesse a segunda grandeza dividido pela primeira? Seria 9 dividido por 3 dá quantos? 3. Dá 3. 18 dividido por 6 dá quantos? 3. 27 dividido por 9 dá quantos? 3. 36 dividido por 12 dá quantos? 3. Entenderam? Então, todas deram a mesma resposta. Então, tanto na primeira grandeza pela segunda dá a mesma resposta, quanto na segunda grandeza pela primeira. E se nós fizéssemos em forma de fração, na hora de eu fazer simplificação, todos dariam a mesma fração, 1/3. Para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Olha lá, aqui eles fizeram pela simplificação. 3 está para 9, simplificando, dividindo por 3 em cima de 3 embaixo. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Resumindo, todas daria a mesma coisa que 1/3. Ou seja, a primeira sequência é 1/3 da segunda sequência. Ou eu poderia falar o contrário, a segunda sequência é o triplo da primeira sequência. Certo? Atividade 2. A sucessão de números 6, 18, 20 e 25 é diretamente proporcional a 4, 24, 30 e 40? Sim ou não? Não. Primeira grandeza, segunda grandeza. Primeira grandeza, 6, 18, 20 e 25. Segunda grandeza, 4, 24, 30 e 40. Vamos ver. A grandeza aqui foi aumentando e a outra também foi aumentando. Então é só fazer uma razão dividida pela outra. 6 dividido por 4 dá quantos? 2. Vamos fazer no calculador por causa do tempo. Já terminaram? 6 dividido por 4, 1,5. Agora eu vou fazer 18 dividido por 24. 18 dividido por 24. 18 dividido por 24. Quantos que deu? 0,55. Deu a mesma razão? Não. Então nem vou tentar as outras. Se uma der errado, já era. Então a Gabi balançou a cabeça do jogo falando que não, realmente não é proporcional. Não é diretamente proporcional. Gostou da explicação? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Olha lá. Se fosse em fração, a primeira era 3 meios, a segunda era 3 quartos, 2 terços, 5 oitavos. Nenhuma fração bateu. Então são todas diferentes. Se uma for diferente, já não é. Imagine se todas forem diferentes. Agora vem o aplicando para a turma do 8º. Vou apertar pausa na gravação deles e eles... Olha lá, Enem 2009. A suspeita de que havia uma relação casual entre tabagismo e o câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas.
Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo de número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Quem não fumava nenhum cigarro por dia, quantas pessoas morreram por causa de câncer? Mais ou menos 5. Né? Um cigarro por dia, 21 pessoas mais ou menos. 2, 21. 3 cigarros por dia, 21. 4 cigarros por dia. Até o 14 cigarros por dia, 21 pessoas morriam. Depois, 15 cigarros por dia, 53 mais ou menos. Aí foi até 24 cigarros por dia, 53. Com 25 cigarros por dia, 59 pessoas mais ou menos. Viram que quanto mais fuma, mais morre gente? Mas será que tem uma proporção sobre isso? Olha lá, de acordo com as informações do gráfico, uma só é verdadeira. O consumo diário de cigarros e o número de casos de cânceres de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais cigarro fuma, menos pessoa morre. Verdadeiro ou falso? Falso. Imagina isso, né? O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Verdadeiro ou falso? Falso, porque eles se relacionam sim, né? O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcional. Verdadeiro ou falso? E agora, ficar na dúvida. Se uma pessoa fuma um cigarro por dia, morre 21, 2 cigarros teria que ser 42. Não, são grandezas que aumentam, mas não são diretamente proporcionais. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada como câncer de pulmão. Olha aqui no gráfico, pessoas que não fumam nada, morreu 5. Morreu não, foram diagnosticados com câncer de pulmão. E a última aqui, o consumo diário de cigarros e o número de casos de cânceres de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Essa é a verdadeira, tá bom? Turminha do 8º, finalizamos mais uma aula do material digital. O que aprendemos nessa aula hoje? Que o tempo varia proporcionalmente à medida que a velocidade. Turminha do 9º não guarda material ainda, seus não acabou a aula. O tempo varia proporcionalmente à medida que a velocidade aumenta ou diminui, mantendo a mesma distância. Quando ocorre a relação de proporcionalidade ou não entre duas grandezas, que problemas sobre grandezas proporcionais podem ser representadas graficamente. Essas são as referências de quem criou o material digital, utilizou para criar esse material digital. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Turminha do